Então, vamos começar com a apresentação dos materiais que nós vamos utilizar na bolsa RC, certo? Eu vou fazer esse vídeo separando ele em blocos. Então, eu vou começar apresentando a malha para vocês e a agulha que nós vamos utilizar. Depois, eu apresento os materiais para o forro, as ferragens e assim por diante, tá? Para essa bolsa aqui, eu gosto de usar a malha que nós chamamos de linha Premium. Ela tem várias marcas, tá? O que faz uma malha ser da linha Premium? Primeiro, o fio dela é contínuo, então não tem emenda. A gente não corre o risco de pegar aquela malha com uma emenda horrorosa no meio, certo? É uma malha muito mais leve também, então geralmente os rolos que pesam 1 quilo, esse rolo pesa gramas, eu vou mostrar para vocês. E é uma malha selecionada, ela é selecionada em cores, então ela sempre tem uma paleta de cor X que vai chegar no mercado. E ela tem uma largura específica também. Ó, vou medir aqui para vocês verem, tá? 2,5 centímetros. Geralmente, todas as malhas de todas as marcas que são da linha Premium tem esta largura, o fio. Pamela, pode ser considerado sustentável essa malha? Não, infelizmente essa malha não é considerada sustentável, tá? Por ter uma programação para ser feita. Os outros rolos, eles são considerados sustentáveis porque eles são feitos a partir de restos da indústria têxtil. Essa não é feita a partir dos restos, mas a bolsa fica com um aspecto muito mais bonito se nós utilizarmos este fio, além de ficar muito mais leve, tá? Algumas informações para vocês da malha, então. Eu sempre uso a malha desta marca, da WG Fios. A maioria das marcas, elas são 100% poliéster, tá? Mas eu gosto dessa marca aqui, por quê? Por causa do rendimento dela. Essa marca aqui, ó, ela tem 285 gramas, aproximadamente 95 metros. Então, pro meu ponto, que é um ponto mais apertado, não é um ponto muito apertado, mas também não tem um ponto largo, eu consigo fazer essa bolsa usando 2 rolos. Ah, mas você passou uma lista de material pra gente que é para comprar 3 rolos. Então, a mão do artesão e da artesã dita o tamanho da peça, dita o tamanho da bolsa. Então, você tem que avaliar se o seu ponto é um ponto mais apertadinho, um ponto mais largo, e ver o rendimento, porque 2 rolos dá certinho para eu fazer esta bolsa, eu, Pamela, crochetando. De repente, você vai precisar de 1,5 rolo ou de 3 rolos, é muito específico. Aí, para não correr o risco, e como eu sei que as lojas de armarinho sempre trocam as peças, sempre trocam os rolos por outro material, para você não correr o risco, é bom comprar 3 rolos da mesma cor, tá? Para fazer essa peça. Você já trabalhou com outra marca, Pamela? Já trabalhei com outra marca. Eu trabalhei com a Multitécnicas. Vou deixar para vocês aqui também o site da Multitécnicas. Mas eu precisei comprar 3 rolos da Multitécnicas. Olha que interessante. Porque o rolo deles tem 270 gramas. Ou seja, são 15 gramas a menos do que o rolo da HG, certo? E o deles rende 90 metros. Essa aqui rende 95 metros. E também da Multitécnicas eu não tenho nenhum representante físico próximo da minha cidade, então eu tenho que comprar pelo site. E acaba saindo o mesmo preço da WG, que eu tenho uma representante aqui próxima de mim, tá? Esse rolo aqui eu pago numa loja aqui de Campinas, interior de São Paulo, R$19,50. Se vocês entrarem no site da Multitécnica, vai estar por R$16,50 o rolo deles. Tá certo que tem o acréscimo do frete, né? Quem não tem representante da WG perto, pode entrar no site deles também e comprar através do site, tá? Mais informações para vocês. Ah, tá. Essa etiquetinha que eles colocam aqui vem a cor, tá? Então, eu vou usar a cor avelã da WG. E se vocês procurarem aqui no rótulo, ó, deu uma volta inteira para achar o rótulo que estava do lado. Se vocês procurarem aqui no rótulo, eles têm sugestão de agulha. Tá vendo como a sugestão de agulha ela muda muito? Porque é muito do ponto da pessoa. Então, infelizmente, a gente ensina a técnica, a gente passa a receita do crochê, mas a peça ela é muito pessoal. Ela é muito do artesão, da mão do artesão, tá? Para esse rolo de fio de malha aqui, eles estão sugerindo de 7 a 10 milímetros a agulha. Eu vou usar uma agulha de 7, eu sempre uso essa de 7,
Da Círculo, eu gosto dessa agulha. Tem agulhas muito mais leves, tem agulhas com cabo emborrachado, mas eu me adaptei com essa agulha, eu gostei dessa agulha. E essa, como não é uma peça muito extensa para ser feita, é uma peça grande, então ela não cansa muito a mão. E também, usando esse fio de malha premium, ajuda muito, né? Porque ele é um fio elástico, leve, então ela não cansa muito a mão. Aí eu não vejo muita necessidade de trocar a agulha que eu tenho por uma de cabo emborrachado ou uma de bambu, mas pode usar, claro, a agulha que você se adaptar melhor, tá? Eu vou usar essa da Círculo de 7 milímetros. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dos materiais que nós vamos utilizar para fazer a estrutura da bolsa e o forro da bolsa, tá? Vamos utilizar uma folha de sulfite comum, folha de sulfite A4, para fazer um molde do fundo da bolsa, da base do fundo da bolsa. Pamela, você não vai passar o molde pra gente? Infelizmente, não tem como eu passar um molde com uma metragem X, porque, como eu disse anteriormente, é muito da mão do artesão o tamanho que a peça vai ficar. Então, no final, quando vocês terminarem de fazer a base da bolsa, vocês vão ter que medir essa base e desenhar neste papel um molde que vai servir tanto para o forro quanto para a estrutura da bolsa, de acordo com o tamanho que ficou a sua base, tá? É uma folha simples, cabe nessa folha de sulfite, papel A4. Vamos utilizar uma régua para auxiliar ou uma fita métrica, não tem problema. E uma caneta comum, uma caneta Bic, tá? A estrutura dessa bolsa vai só no fundo, pra gente ficar com uma base mais durinha, mais firminha. Como eu mostrei para vocês anteriormente, a malha ela é muito maleável, ela é muito leve, então ela não vai dar essa estrutura que a gente quer. Então, vamos colocar no fundo da bolsa uma estrutura feita de papelão número 18 ou papelão Paraná. Vocês vão encontrar das duas formas nas lojas, tá? Esse papelão, ele é muito utilizado para artesanato, ele é muito utilizado por estudantes de arquitetura para fazer maquete, pela resistência dele. Ele é um papelão muito resistente. Tanto que, ou você corta ele com uma tesoura bem afiada e deixa essa tesoura só para cortar papelão, porque eventualmente ela vai perder o corte, ou você usa um estilete para cortar ele, tá? Porque ele é bem grosso. Ele tem aproximadamente 2 milímetros e a folha dele tem 80 centímetros por 1,4 m. Então, é uma folha bem grande, dá para fazer várias bolsas com uma folha. Não dá para eu calcular, assim, X bolsas para vocês agora, porque geralmente eu utilizo para fazer peças diferentes. Então, para bolsa redonda vai um tanto, para mochilinha vai outro tanto, mas para essa bolsa RC, essa folha de papelão dura bastante, tá? Quanto eu pago nesta folha de papelão aqui na minha região? R$ 15. R$ 15 em qualquer papelaria que eu procurar. Lembrando, ou papel 18 ou papel Paraná, certo? Facinho de encontrar. Nós vamos utilizar também para o forro um tecido mais acetinado. Esse aqui meu é cetim. Vou utilizar essa cor que tá bem próxima da cor da malha que eu escolhi, mas vocês podem usar o algodão, usar qualquer outro tecido que seja maleável e não seja muito fino. Nós não indicamos um voal ou um tecido muito, muito fino, porque a peça vai ter contato com várias outras peças dentro dela. Então, vocês têm que lembrar que a cliente pode carregar caneta, pode carregar algum objeto cortante, e o tecido tem que ter uma certa resistência, tá? Não pode ser muito grosso também, mas também não pode ser muito fininho. E geralmente eu prefiro esses que tem um brilhinho, que dá um charme na peça. Tecido, ele tem geralmente 1,40 m de largura. Para essa peça, a gente consegue comprar uma altura de 30 centímetros tranquilamente, 25 a 30 centímetros, e dá na peça, tá? Dá e sobra. Qual que é o problema disso? Geralmente as lojas de tecido não vendem menos que meio metro. E aí nós temos que comprar no mínimo meio metro. Para quem faz bolsa com frequência, para quem vende peças de artesanato com frequência, tem como utilizar depois esse resto de tecido, o que sobra do tecido numa outra peça. Mas às vezes você não quer, você quer fazer uma bolsa só para você, o seu intuito não é vender, não é fazer em larga escala.
E aí, vou ter que comprar 50 centímetros de tecido e deixar isso parado dentro do meu guarda-roupa. A gente sempre fala muito de sustentabilidade por aqui, não tem como, né? Deixar material parado. A gente tem que fazer essa energia circular, certo? Então, o que eu indico para vocês? Vão até as lojas de tecido e pergunta se tem retalho à venda. Eu já garimpei muitos retalhos lindos, que tinha uma metragem pequena, que não dava para fazer uma peça de roupa ou uma peça X que a cliente queria, e sobrou dos cortes e eles colocaram numa banca para vender. Sabe aquelas banquinhas que ficam em porta de loja com produto em promoção? Eles colocam o tecido nas lojas de tecido. E eu já cheguei a comprar material por R$ 3,50, R$ 4,00 e consegui fazer o forro de uma bolsa. Tá? Então, às vezes, vale a pena você perder um pouquinho mais de tempo e dar uma garimpada e você consegue uma metragem específica para a peça que você está querendo usar, num valor muito mais em conta. Não recomendo comprar em cima da quantidade que você vai precisar utilizar, tá? Porque se você errar, se você cortar errado, se não der certo, quem nunca, né? Começou a costurar uma peça, o pano desfiou, ou costurou várias vezes, não estava num bom dia, errou e não conseguiu fazer e perdeu o tecido de tanto que furou o tecido. Já aconteceu comigo, né? Então, compra um pouquinho a mais. Na lista de materiais vai estar especificado certinho para vocês, tá? A quantidade que tem que comprar, mas essa é uma boa dica que eu dou para vocês. O que nós vamos utilizar também? A linha de costura, não é a linha de press-ponto, tá? É a linha de costura. Nossa, saiu aqui na minha mão um pedacinho, ó. É a linha de costura. Pra arrematar a peça, né, da mais fininha, não é a de press-ponto. Peguei um tom mais próximo, que eu achei, não tá tão próximo assim, né, mas era o que tinha na lojinha. E como é só pra arrematar, eu acabei pegando essa cor, tá? E também eu indico para vocês que forem fazer a peça escura, com o tecido escuro, esse giz. O meu já tá quebradinho aqui na ponta, mas esse giz para riscar o forro. Geralmente, esses forros mais claros, a gente consegue riscar com aquelas canetas de artesanato, até com caneta comum você consegue riscar, tá? As medidas para poder costurar. Mas os forros escuro, marrom, escuro, preto, não aparece nenhuma caneta. Então, a gente utiliza esse giz, ele sai muito fácil com o ferro, depois se você passar o ferro por cima dele, ou um pano úmido. Ele sai super fácil e fica mais fácil de riscar também. Chegamos na parte que eu mais amo na hora de fazer a bolsa, as ferragens. A ferragem faz toda a diferença na peça que a gente monta. Geralmente é ela que vai dar aquele toque especial e é ela também que vai diferenciar uma peça bonita e bem feita, de qualidade, de uma peça que não tem muita qualidade, tá? Está certo que você saber fazer o crochê, o ponto tá bonitinho, a malha que você usa, tudo isso também soma muito para a bolsa, mas as pessoas olham muito para a qualidade das ferragens, porque geralmente é a primeira que estraga, se não é de uma boa qualidade. Então, elas comparam muito uma peça com a outra devido à qualidade das ferragens, certo? Eu vou colocar aqui agora um agradecimento especial para a Silvia, da CS Badulax. A Silvia é uma fofa e ela é a nossa parceira nesse projeto de workshops aqui da TM Bolsas e Acessórios. Então, tudo de ferragem que nós utilizarmos aqui vai ser da CS Badulax. Também tá aqui o site para vocês aqui embaixo, o Instagram deles, e eu super indico comprar com a CS Badulax, tá? Pamela, posso comprar com outra pessoa? Claro. Aqui são só indicações, eu tô passando para vocês o que eu tenho de conhecimento e como eu faço as minhas peças. Tô contando para vocês os meus segredos, tá? Mas você pode procurar outros fornecedores. Por que que eu gosto de trabalhar com a Silvia? Porque eu já tive peças que eu fiz, eu utilizei outras ferragens, que depois de um tempo, quando eu consolidei o meu trabalho, eu pedi a peça de volta para cliente e eu refiz toda a peça com as ferragens da CS Badulax. Porque eram pessoas que eu conhecia, que eu tinha convivência, e eu fui vendo as argolas, assim, enferrujar, as argolas oxidar, ficou horrível a peça, e eu fiquei morrendo de vergonha. Então, eu troquei tudo pelas da CS Badulac, porque eu sei que o banho que eles dão nas peças é muito bom, tá? Para essa peça, eu vou utilizar o grafite. A corrente grafite, as argolas grafite, os mosquetões grafite. Só o pezinho bailarina que eu não consegui no grafite, mas o niquelado se aproxima muito, o prata niquelado. Por que que eu coloquei aqui do lado mosquetão prata e dourado e essa argola dourada? Para mostrar para vocês algumas diferenças. Então, deixa eu começar aqui pelo mosquetão. Para essa peça, a gente consegue usar esse mosquetão pequenininho,
porque ele vai na corrente, a corrente vai vir aqui, e ele vai ser enganchado na argola lateral da peça. Porque essa peça é uma peça que ela tem duas opções, usar a peça com alça de mão ou com alça tiracolo. Na hora de comprar, não é necessário que vocês comprem esses dois outros tipos de mosquetão. Tá vendo? Tem dois outros tipos que a Badulac vende. Esse com essa bundinha aqui maior, né? E esse com a bundinha menor. E o mosquetão também, ó, em tamanho, ele é bem maior, tá vendo? Que o grafite. Para essa peça em específico, não tem necessidade de comprar esses dois. Se você quiser, claro, dá para utilizar e vai ficar lindo também. Mas pode comprar desse pequenininho aqui, que tem esse fechinho aqui. Porque ele fica super bom para colocar na argola lateral. Em relação aos fechinhos, também queria falar um pouco para vocês disso. Isso, fica testando esse fecho, testando esse fecho, testando esse fecho. Todas as vezes que voltar, ele tem que parar. Já teve lojas que eu procurei, que eu fiz assim com o fecho travou dessa forma e não voltou mais. Então, essa já é uma peça que eu não vou comprar, porque é uma peça ruim, tá? Uma peça boa, o fecho tem que voltar, certo? Porque a cliente vai usar, a cliente vai mexer, vai manusear isso aqui e o fecho não pode entortar, ele não pode ficar aberto. Então, prestem atenção em todas as pecinhas que tiver esse mosquetão aqui, ó, que se abre e fecha, certo? As argolas, eu peguei duas argolas no tamanho M e duas argolas no tamanho G. Essas duas argolas vão na alça de mão e essas duas argolas vão nas laterais das bolsas, tá? Eu amo trabalhar com essas argolas, amo mesmo, porque eu gosto de ferragem que chama atenção na peça. Deixa eu medir aqui pra vocês verem, ó. Essa tem 4 centímetros, então ela é o tamanho G na CS Badulax. E essa daqui tem 3 centímetros. Mas, Pamela, não posso utilizar 4 da M ou 4 da G? Pode, é muito de gosto, da estética da bolsa. Às vezes o que eu acho bonito não é o que você acha bonito. Então, pode utilizar 4 da G, 4 da M ou fazer igual eu vou fazer. Usar 2 da G para as alças de mão e 2 da M para a lateral da bolsa. O que não dá é para comprar do tamanho P, porque ela fica muito desproporcional na peça e eu acho que ela acaba nem servindo pela grossura da malha, tá? Nunca testei, mas eu acredito que não fique bom esteticamente falando e nem para suprir a necessidade da peça. Então, nós vamos utilizar essa aqui, que é a mosquetão também. Deixa eu colocar essa M aqui. Ó, essa também tem que voltar, tá, gente? Testa, porque também já peguei em algumas lojas aqui da região argolas que travou aqui no meio e não voltavam mais, tá? Estavam moles aqui. Essa daqui, se você tiver oportunidade de trabalhar com essa marca, vocês vão ver que ela tem muita resistência. Então, são peças ótimas, tá? Além dos mosquetões, das argolas mosquetão, nós vamos utilizar esta corrente como alça tiracolo. Tem N possibilidades no site da Badulax que eu compro, que pode se encaixar nessa peça também. Mas eu gosto desta corrente, tá vendo? É uma corrente que chama corrente grumete, vai estar para vocês também na lista de material. Ela tem na niquelada, na dourada e nessa opção aqui em chumbo. Essa corrente, ela vem 1 metro de corrente. Se você quiser uma alça tiracolo maior, que geralmente o padrão é 1,20 m, tem que comprar 2 correntes e emendar uma na outra, tá? Porque essa aqui vem 1 metro de corrente. Vamos utilizar também os pezinhos bailarina. Esse aqui é num prata niquelado. Não tinha na opção chumbo, mas vou colocar aqui pertinho pra vocês verem, ó. Ele se aproxima muito, ele casa bem com o chumbo, tá? Então, não tem necessidade de não colocar o pezinho só porque não tem no chumbo. Orna super bem o chumbo com esse prata niquelado, que mais uma vez eu falo pra vocês, é um banho especial. Não é em todas as lojas que vocês vão encontrar esse brilho no prata, certo? E pra fechar a bolsa, nós vamos utilizar este fecho aqui, que é um fecho que nós conseguimos costurar aqui a lateral, tá vendo? Eu sou muito fã de colocar cola e costurar junto, eu não gosto só de produto colado, eu gosto dele costurado também, é por isso que eu uso esse tipo de fecho aqui, tá? Porque dá pra costurar na peça e colar junto e eu acho que fica muito mais resistente. Então, nós vamos usar esse de ímã pra fechar a tampa,
2 desse, certo? E eu trouxe aqui pra vocês essa argola aqui. Pamela, por que você trouxe esta argola? Porque esta argola, vocês vão notar que ela não tem um mosquetão, ela é uma argola comum. Esse tipo de peça dá para usar para fazer bolsa de malha, mas quando você costura com a malha esta argola na peça. Experiência própria, gente, eu já fiz tudo que vocês podem imaginar. Eu já tentei abrir esta peça com esta grossura, dá só uma olhada na grossura disso aqui. Já tentei abrir essa peça com essa espessura no alicate. Adivinha o que aconteceu, né? Descascou tudo. Então, quando se trata de uma peça que você precisa enroscar a argola em algum lugar, não compra. Eu sei que você vai economizar um dinheiro comprando essa e não a mosquetão, porque a mosquetão ela é um pouco mais cara, mas vale muito mais a pena você ter o sossego de abrir e enroscar na bolsa do que você tentar abrir isso aqui e perder a peça, tá? Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar de ferragem. E por último, mas não menos importante, são aquelas coisinhas que a gente precisa durante a confecção da peça, que se nós não temos a mão, acaba dificultando um pouco. Eu uso para colar, eu falei para vocês um pouquinho antes, que eu gosto sempre de colar e prespontar. Eu uso a cola Pega Mil. Gente, desculpa, minha cola tá usada, tem vários materiais que estão usados, mas vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, né? Eu ainda tenho cola, eu ainda tenho peças em casa, então vou utilizar essas peças para fazer a bolsa RC para mostrar para vocês. Não tem a necessidade de eu comprar um tubo de cola novo se eu ainda tenho um para utilizar em casa, certo? Eu uso essa daqui que é a maior, ela tem um tubinho menor, mas eu sempre compro da maior porque como eu uso com frequência, para mim compensa, de 51 gramas, tá? 51 gramas eu pago aqui R$12 aproximadamente. E eu gosto sempre de colar com ela e depois prespontar toda a peça, passar a linha na peça para garantir 2 vezes, né? Pamela, posso colar com outra cola? Pode. O fundo mesmo, a base, você pode colar com cola branca de escola, pode colar com super bonder. Qual que é a diferença? A cola branca, às vezes, ela acaba soltando. Se a pessoa pegar o fundo, se a cliente pegar o fundo da peça e empurrar para cima, é difícil de acontecer isso, mas se eventualmente acontecer dela empurrar essa base para cima, pode descolar. Essa aqui eu tenho confiança nela que não descola, tá? E essa também ela é mais pastosa. Eu já testei colar com a Super Bonder líquida e ela vazou e passou pra malha e passou pro tecido, perdi malha e perdi tecido. Porque ela é líquida e ela ultrapassou o tecido, né? Então, essa, como ela é mais pastosa também, é a minha opção preferida, tá? Essa é a tesoura que eu falei pra vocês que eu utilizo só pra cortar o papelão, porque nós precisamos de uma tesoura boa para corte de tecido, né? Então, sempre tem uma para tecido e sempre tem uma para papelão. Essa aqui eu só uso para papelão, mas tem a opção do estilete também, uma tesoura comum. Essa aqui é uma tesourinha que eu achei uma graça, para quem costura acho que conhece. É uma tesourinha para você cortar fiozinho de linha, coisinhas pequenas que você quer na peça. E ela vem com esse suportezinho, esse sabonetinho, que ele tem um imã. Depois eu vou pegar as agulhas pra vocês verem, mas tá vendo? Gruda e deixa todas as agulhas organizadas aqui. Mas isso aqui é luxo, tá, gente? É um charme, não precisa. Essa tesoura supre muito bem a necessidade de vocês. Também sempre fico com uma fita métrica na mão, pra poder medir a peça. E eu gosto muito de usar prendedor. Prendedor pra colar, pra segurar todas as pontinhas, esperar o tempo de secar. Se precisa emendar uma malha na outra, né, um rolo no outro, então eu passo a cola Pega Mil e ponho um prendedor. Então, sempre tem um joguinho de prendedor por perto. Além disso, a gente vai utilizar a agulha de tapeceiro, que é a agulha que passa a malha aqui dentro, né, ela é a mais grossa, então vocês não vão conseguir passar o fio de malha em uma outra agulha. Tem que ser essa de tapeceiro, que ela tem a bundinha mais grossa, tá vendo? E uma agulha comum de costura, para poder prespontar, tá? E por último, para finalizar o vídeo, mostrar para vocês como funciona isso, né? Olha que bacana, certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo e agora a gente já vai começar a crochetar a peça.